Senhor a todos. Paz. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2016, estamos aqui na sede da Comunidade Católica Sagrada Família, em São Paulo, no encontro Sagrado Namoro. O tema nosso nessa tarde é sobre ideologia de gênero. Eu já faço uma confissão inicial para vocês que nem seria a melhor pessoa para falar desse tema. Entretanto, tendo em vista que o pessoal de Santos até já nos ouviu falar sobre ele no ano passado. A pedido da Carol, a gente está aqui, vamos colaborar com vocês nessa tarde sobre o tema, e aquilo que a gente não souber responder, a gente coloca nas anotações para perguntar para quem é mais do ramo e assim, conhecedor mais profundo do assunto, ok? Então, eu gosto de começar sempre com uma linha de professor, o tema indo esmiuçando o que nós estamos falando. A gente está falando sobre ideologia de gênero. O que é uma ideologia? Então, a gente abre lá o dicionário do Aurélio e vamos ver as definições que o dicionário nos traz para a ideologia. Virão várias definições aí, das quais a mais importante é essa terceira está ali, ó. Um conjunto, a ideologia, para ficar fácil de guardar, né? Ideologia vem de ideia, um conjunto de ideias que regem aí, ó, o comportamento e o pensamento de uma pessoa ou até de um grupo de pessoas. Então, um conjunto de ideias regendo um jeito de pensar, um jeito de agir, é uma ideologia. Ideologia e teoria. Qual a diferença disso? Tá? Uma teoria é uma hipótese que você verifica espiritualmente, uma questão científica. Tá? Já uma ideologia não, um corpo fechado de ideias que parte de um pressuposto básico verdadeiro ou falso. Olha só, esse conjunto de ideias que alguém defende, que rege esse comportamento e pensamento de alguém, pode ser verdadeiro ou falso, não necessariamente seja verdadeiro, ok? Se impõem como essas ideologias? Utilizando o sistema educacional formal, escola, universidade, e não formal, meios de propaganda. Exemplo, marxismo, nazismo. O marxismo, vocês sabem, né? Mais que eu, vocês que estudaram história há menos tempo do que eu, já muito tempo de história. Marxismo, uma ideologia, Marx, junto com Engels, os pais do socialismo, toda a teoria do socialismo. E quanta coisa tem, até boa lá dentro, mas quanta coisa distorcida dentro dessa ideologia, ok? Legal. Vocês costumam ter visto o slide que você está Fala o título do slide, para eles poderem acompanhando lá. Tá bem. Pessoal, podia só um alerta aqui, nós estamos transmitindo, então os slides, né? Então estamos ainda no slide aí, agora, nas definições do que é gênero, o slide de cabeça de agora, tá? O que é gênero? Eles não estão numerados, eles têm uma falha, mas tudo bem. Aí, falamos sobre ideologia, um pouquinho sobre gênero. Então, gênero vai ter as definições lá no dicionário, seja Aurélio, Miquelis, quem for, tá? Das quais, a que está ali no 12, ó, é que mais se encaixa com a gente, né? Propriedade de algumas classes de palavras, notadamente os substantivos, que apresentam contrastes no masculino e no feminino, e por vezes neutro, tá? E que podem corresponder a distinções baseadas nas diferenças de sexo. Então, lá, geralmente falar para nós gênero na língua portuguesa era realmente para designar o gênero masculino e feminino de alguns substantivos, ok? Próximo na continuação de que é gênero. E aí vem aí outras definições, tá? Que nem são mais importantes. Pode passar mais uma. Então estamos lá agora, o que é a ideologia de gênero? Esse é o slide que estamos agora. Essa frase, gente, é importantíssima de ser guardada. Diga-se que vale os slides todos, essa que está aí, né? O fundamento principal da ideologia de gênero é esse aí. O sexo seria algo puramente biológico do ser e o gênero seria a construção social ou construção cultural do sexo. Pega por aí. Então, essa frase vai ouvir na nossa vida aí, né, de jovens, qualquer frase do tipo construção social do sexo ou construção cultural do sexo, já acende alerta porque você sabe que está falando de ideologia de gênero, querendo colocar coisa que não convém, ok? Ou seja, cada um seria absolutamente livre, sem condicionamento algum, para escolher o seu próprio gênero, dando de conteúdo que quiser e mudando de gênero quantas vezes quiser. Olha a contaminação, tá? Passamos. De novo, ainda, os slides não tem número, né? Então, fica difícil de vocês estão acompanhando a distância. O que é então a ideologia de gênero? Continuando, o que começa com agora. Agora, se fosse verdade, não haveria diferença entre homem e mulher, exceto as biológicas,
Qualquer tipo de união entre os sexos seria social e moralmente boas. Todas seriam matrimônio. Olha quanta coisa que está por trás desse conceito. Né? Cada tipo de matrimônio levaria a um novo tipo de família. O aborto seria um direito inalienável da mulher, já que somente ela fica grávida. Tudo é tão absurdo que só pode ser imposto com uma lavagem cerebral. Próximo. Eu peço a desculpa, gente, porque acaba sendo conceito. Vocês estão vendo que nos rodapés dos slides tem as fontes de onde essas frases foram tiradas. Não tem como falar nesse assunto sem colocar as referências mesmo de quem está falando. Tá? Até porque, como a gente já falou no começo, não somos os mais capacitados para isso. Então, por isso as referências todas aí. Tá? A palavra gênero, em seu sentido ordinário, é apenas uma forma delicada de expressar o sexo biológico das pessoas. Para o movimento feminista, no entanto, a palavra tem outra conotação. A nova língua inventada pelo Gender Establishment fixa o termo gênero como um papel socialmente construído. Novamente, papel socialmente construído. A pessoa no campo da sexualidade se constrói. Nasce homem ou mulher puramente biológico, e no campo psicológico vai se construir. Trata-se, portanto, de uma coisa distinta que comumente se chama sexo ou sexualidade. Alguns documentos da ONU, quando usam o termo gênero, também já estão querendo partir para esse lado da ideologia. Tá? Então, viu documentos da ONU com a palavra gênero, também acende alerta, porque já estão plantando a sua ideologia. Tá? Esse material produzido por pessoas potencialmente intelectualizadas, pretende introduzir uma espécie de cavalo de Troia nas constituições políticas, escolas, etc. O que é um cavalo de Troia, né, gente? A gente comenta. De novo, cavalo de Troia lembra da historinha da Grécia, guerra entre gregos e troianos. Quando os troianos guerrearam contra gregos, eles acharam que tivesse vencido e levaram para Troia um cavalo de madeira enorme, e que era o símbolo da vitória dos troianos. A historinha do cavalo de Troia. Mas o que estava acontecendo? Dentro daquele cavalo enorme de madeira, eles não sabiam, estava cheio de soldados gregos. E numa hora de madrugada, já lá dentro de Troia, os inimigos, os gregos, saem desse cavalo de madeira e dominam os troianos. Então, por que essa analogia do cavalo de Troia? Porque aquilo que parecia o símbolo da vitória de uns, um grande cavalo de madeira, por dentro estava inimigo. Aquilo que possa parecer uma definição bonita, nova, moderna, por isso, por trás tem todo um inimigo querendo destruir. Tá? Próximo. No Brasil, temos vários projetos de lei contendo esta palavra, esperando apenas votação do Poder Legislativo. E aí vai citar alguns desses projetos de lei. Tá? Tem um arquivo anexo aí também depois do comentário que pode ser passado por e-mail, mas alguns já estão aqui nos próprios slides. Então, olha lá, o projeto de reforma do Código Penal, projeto PLS 236/2012. Então, olha lá, adiciona como agravante de crime preconceito de orientação sexual e identidade de gênero. Um projeto de lei já querendo classificar como crime qualquer discriminação com relação à orientação e identidade de gênero. Olha isso. Tá? Um projeto de lei de Código Penal, algo muito sério no país, e usando a terminologia como algo normal. Próximo. Plano Nacional de Educação, PLC 103/2012, aprovado na Câmara. Esse plano, nós pensamos, a nível nacional, ele foi rejeitado. A palavra gênero teve que sair também as expressões de grupos católicos e mais conservadores no país. Entretanto, foi tirado do plano nacional, mas nos planos estaduais e municipais a guerra continuou. E nós vimos no ano passado quanta luta aí do pessoal católico aqui na Assembleia, né, na Câmara Municipal de São Paulo, lutando porque nas municipais, onde estavam sendo votados os PMEs, os planos municipais de educação, estavam também colocando a ideologia de gênero. E aí nós vimos, né, o pessoal indo para a rua, membros da comunidade foram participar lá de protestos na frente da Câmara dos Vereadores para evitar que fosse colocado nos planos municipais também a ideologia de gênero. Tá? Olha lá. Outros projetos visando alegadamente proteger a mulher da violência sexual falam de adicionar a agenda de gênero aos conteúdos da educação básica, quer dizer, sob um pretexto de
que a intenção é boa e é proteger a mulher de uma violência sexual, vão plantando essas sementes, querendo até inclusive na educação básica. Próximo. Qual o problema com esta palavra? Gênero não traz em si nada ofensivo. No entanto, um panfleto distribuído pela Coalizão pelas Mulheres e pela Família, à época dos preparativos para a Conferência de Pequim, 1995, a palavra gênero tornou-se politizada. Então nós vemos, gente, que historicamente isso remonta já a 95, mais de 20 anos. Tá? Mais de 20 anos que essas sementes vêm sendo plantadas. Tá? Então, antes da Conferência de Pequim, já tinha gente alertando para esse perigo. Se ele vem usado no texto, ó, se algum texto que nós estivermos lendo apareceu a palavra gênero, ou identifica em que contexto está sendo usado, ou é melhor não usar. Então é isso que está relatado nesse slide aí, ok? Então, se aparecer essa pessoa ali, ó, Bailey ou Lely, é uma das que escreveu a fundo a teoria da ideologia de gênero. Tá? Então, quer dizer, para não se confundir, a gente evita de usar, e se usar, saber como está usando o termo. Próximo. Claramente que numa sociedade democrática, cuja soberania é teoricamente exercida pelo governo, a destruição da família tradicional é uma possibilidade. Quer dizer, vivemos numa democracia onde todo mundo tem direito a fazer alguma coisa. Tá? Então, você pensar em ideologias que combatam a estrutura familiar é algo trágico para a sociedade. No entanto, à luz da doutrina da igreja, que recorda que a complementaridade afetivo-sexual de homem e da mulher é uma questão de direito natural, impossível atentar contra a instituição do casamento, fixada pelo próprio Deus no início dos tempos, sem que se destrua a sociedade. Ou seja, não dá para atentar contra o matrimônio, não dá para atentar contra a união natural de homem e mulher, tá? Sem que se destrua uma sociedade. Não bastasse a audácia aí da proposta do vão aparecer, vocês viram lá, aparece em inglês o establishment, gender establishment, aparece em português estabelecimento de gênero, na forma de traduzir textos, mas tudo, apareceu o estabelecimento de gênero, ou em inglês, ou ideologia de gênero, está tudo designando a mesma coisa, tá? Então, declara guerra à própria natureza humana, tentam promover sua agenda à revelia da população nacional, enganada por uma espiral de silêncio midiática e ludibriada por um discurso de diálogo democrático. Ou seja, vão caminhando aí meio que camufladamente e plantando as suas ideias. Os ideólogos de gênero querem destruir a família, fazem-no secretamente, sem que o povo soberano tenha consciência do que está acontecendo. Próximo. Qual a atitude a ser tomada para combater essa perversidade? A primeira arma é sem dúvida o estudo, conhecer o assunto. Tá? Ninguém discute, ninguém fala sobre o que não conhece, então tem que ler e ir conhecendo. Não é possível entrar nessa guerra cultural sem fazer dever de casa, coisa que o Gender Establishment já fez de modo bem feito e há muito tempo, plantando sementes deles. E a gente vai na maré contrária. Tá? Para entender como essa coalizão trabalha, precisa recorrer a obras que essa instituição produz, textos que ela engendra, por exemplo, na própria ONU, novamente citada a Conferência de Pequim, 1995, já trazendo a palavra gênero com os significados e panos de fundo da ideologia de gênero. Tá? Então, novamente, a autora ali, Bailey ou Lely, tá? Já citado, e onde toda essa teoria é marinada. Próximo. Ponto de partida desse sistema ideológico, seguinte postulado. Nascemos, já comentamos, né, mas agora contra a fonte aí do Don Remy, nascemos com o sexo biológico definido, homem ou mulher, mas além dele existiria o sexo psicológico ou o gênero. Então, sexo psicológico ou gênero, sexo construído socialmente, sexo construído culturalmente, todos termos, né? Pode ser construído livremente pela sociedade na qual o indivíduo está inserido. Desse modo, em última análise, não existiria uma mulher ou homem naturais. Ao contrário, o ser humano nasceria sexualmente neutro do ponto de vista psíquico. Seria constituído socialmente homem ou mulher. Próximo. Segundo os defensores da ideologia de gênero, essas construções sociais opressivas
só serviram até hoje para minimizar a mulher frente aos homens. Ou seja, eles querem divulgar, os ideólogos de gênero, que todo o modelo tradicional, né, de família patriarcal, o que nós vivemos e conhecemos, é algo que só foi usado ao longo dos séculos para humilhar e oprimir a mulher diante dos homens. Okay? Seria necessário conscientizá-las de que sua vida de casa, cozinha, criança não tem mais sentido. Essa conscientização levaria a mulher a entender o quanto ela é explorada e enganada nesse modelo que nós já falamos. Então, olha quanta coisa, né, contrária ao que Deus pensou para homem e mulher, e para a mulher no que diz respeito à maternidade. Próximo. Uma vez liberta, a mulher, né, ela poderia optar por reconstruir-se do modo que bem entender, faria sua escolha sexual, com todas as suas consequências, poderia também optar por levar adiante ou não uma gravidez, escolher um aborto não seria crime algum, seria uma livre, sem trama, não seria crime nenhum dela. Uma vez que o sexo é construído socialmente, e a mulher resolveu não ser mulher, ela e o homem direitos iguais, quer dizer, então, por que eu, mulher, só tenho que ficar grávida? Por que biologicamente o homem não pode engravidar? Então, seria algo na igualdade normal. A mulher não diria que se o homem engravida, eu também não quero engravidar. E se acontecer a gravidez, é um direito normal meu abortar. Olha quanta coisa plantada maquiavélica, né? Embora, para não chocar a sociedade, com homicídio, prefere-se um termo manipulado por meio de engenharia verbal, como é, por exemplo, interrupção voluntária da gravidez. Então não é homicídio, tá? Não é matar uma criança, mas é interrupção voluntária da gravidez dentro de todo esse contexto. Próximo. A carta aos bispos da Igreja Católica, tá, sobre colaboração de homem e mulher na igreja e na sociedade, 31 de maio de 2004, pede, né, para refutar duas correntes aí, contemporâneas, que propagam pensamentos absurdos a respeito da mulher. Uma delas, essa teoria subordinacionista, quer dizer, que a mulher foi feita para ser escrava do homem. Então, combate essa teoria. Onde eu vi isso não é realidade. O fato da mulher exercer a maternidade, a mulher exercer a vida do lar, ser mãe, ter vida de cozinha, isso não é ser escrava do homem e menos filhos da família. Tá? Tem que combater essas teorias. Os bispos pedem para isso. E também a teoria de gênero aí, que deseja propagar evitando as diferenças naturais entre homem e mulher, como estamos meditando. Próximo. A Escritura apresenta a mulher lá, né, no plano de Deus. A mulher é a ajuda adequada ao homem, é a Ezer. Né? Quando o homem vê toda a criação, ele se sente só, e Deus fala, vou dar-lhe uma ajuda adequada. Então, a mulher é para o homem uma ajuda adequada e vice-versa. Ambos se complementam. Tá? Então, olha lá, há entre homem e mulher complementaridade, não escravidão, apesar das diferenças fisiológicas e psicológicas. São iguais quanto à dignidade, um não é mais que o outro, não se identificam em suas características peculiares, pois Deus criou homem e mulher, não um andrógeno polimorfo, capaz de várias formas. Então, ambos iguais em dignidade. Outro ponto a ser refutado, essa questão que defende a liberdade da construção sexual, né? Base, assim como toda a ideologia, a de gênero, considerada pelo estudioso argentino Jorge Scala, em sua obra sobre ideologia de gênero, neototalitarismo e morte da família, ele chama, né? A obra dele sobre essa ideologia maquiavélica. E ele chama essa ideologia da mais radical conhecida na história. Olha isso, gente. É até grave o que ele trata, né? É referência dele, mas ele chega a tratar essa ideologia de gênero como uma das mais radicais da história, porque, se aplicada, destrói o ser humano. Gente, a gente acha que é uma bobeirinha pensar que a ideologia de gênero, imagina, ainda que uma quantidade grande de pessoas sejam adeptos disso, mas com o passar de anos, se esse negócio pega, você acaba com a união entre homem e mulher. Você vai cada vez mais gerando menos gente. Quer dizer, está em ameaça a família humana, está em ameaça a própria espécie humana diante desse tipo de ideologia. Tá? E também classificada aí, né, como mentirosa, como não poderia deixar de ser. Próximo. Oferece às pessoas, essa ideologia, a ilusão de que são livres em matéria sexual,
Contudo, uma vez que essas pessoas tenham tomado a mentira por verdade, são aqueles que detêm o poder real que escolherão, a seu beneplácito, o modo como o povo deverá exercer sua sexualidade, sob o olhar forte do Estado que tutelaria para que cada um fizesse o que bem entendesse. Dentro da cartilha estatal é óbvio, só não se toleraria as relações sexuais não consentidas. Todas as demais seriam válidas. Olha só, quer dizer, toda relação sexual entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher, qualquer coisa, tudo é válido desde que haja consentimento. Quer dizer, as partes estão de comum acordo, não tem nada de errado, está tudo muito bem. Olha a gravidade disso tudo. Próximo. Uma ideologia tão antinatural e artificial não se consegue impor de dia para a noite, nem se recebe não recebe tão fácil acolhida por parte da população, tá? Mas provoca resistência. Daí que os arautos da ideologia vão usando estratégias para dominar os que existem. A gente sabe que algo tão ruim assim não é facilmente aceitado por todos. Entretanto, eles vão usando as suas estratégias para convencer as pessoas que estão hesitantes com a sua teoria. É imprescindível contar com meios de propaganda de grande alcance, rádio, TV, jornais, internet, pois são veículos de comunicação unidirecionais, ou seja, não permitem que o receptor da informação dialogue com o emissor, tá? Aceita passivamente aquilo que é transmitido. Quer dizer, o pessoal da ideologia de gênero, usando TV, usando programa, usando filme, usando internet, ele passa uma ideia. Então todo ideólogo quer usar meios de comunicação para impor a sua ideologia, porque no meio de comunicação não é como você está aqui agora, numa assembleia, que você pode discordar. Você quer saber aquela ideia pronta e assumir aquilo como verdade. E quando você vai ver, já é tarde, aquilo já está na cabeça de muitas pessoas. Próximo. Outro meio é educacional, o sistema educacional formal, a escola, né? Então, por meio dela tem um processo educacional inverso ao que se sempre conheceu, no qual o papel primordial da educação ética e religiosa cabe aos pais. Então, se veiculariam métodos impostos pelo Estado a ditarem as normas de vida social aos alunos. E eles deveriam em casa e passando isso para os seus pais, tá? Fazendo disso um carro-chefe da ideologia de gênero. Ou seja, quer dizer, você usa a educação algo quase que inverso ao que ela realmente deve ser. A educação deve passar valores para as crianças e ser controlada pelos pais. Eles querem o contrário. Você vem, põe isso nas escolas como regra, a criança leva isso para casa e o pai aceita. Tá? Uma inversão completamente de valores. Então, o papel primordial, o dever primordial e ético de educar filhos é dos pais. Tá? Então, é a tarefa primordial dos pais. Tudo isso, porém, para ser imposto, uma ardilosa máquina de propaganda, a partir de 3 etapas fundamentais. Então, 3 etapas de você vender a ideia. Primeiro, você começa usando a palavra comum com um sentido totalmente diferente. Então, você vai plantando a palavra gênero aí, aqui, lá. Então, você vai fazer propaganda do termo, usando como algo comum, mas com um contexto diferente. Segundo, você bombardeia a opinião pública com os meios formais e informais, valentes da palavra antiga com sentido novo. Quer dizer, então, você bombardeia a informação usando a palavra antiga, mas com sentido novo, e vai tudo isso caindo lá. Já se substitui o vocábulo sexo por gênero, se acrescenta os sentidos revolucionários do sexo socialmente construído, em oposição ao sexo biologicamente dado pela natureza. Começa a se falar em tipos de casamento e não mais no matrimônio monogâmico e estável como nas bases religiosas. Então, vai se plantando, é o segundo passo. E o terceiro, observa-se então que as pessoas já estão aceitando o termo, já estão comungando com a história e está imposta por uma forte heterossugestão, tá? um novo modo de pensar. Simples, homens e mulheres, sem qualquer pressuposto filosófico, sociológico ou antropológico. Estaria falando de modo falacioso que gênero é a autoconstrução livre da própria sexualidade. Tá? Então lá, a opinião pública estaria dominada para acatar todo tipo de vida sexual contra a natureza. Poligamia, prostituição, orgias, pedofilia, pornografia, zoofilia e até necrofilia. Lembra com esse valor, né? Próximo. Tudo isso graças ao substrato de uma nova linguagem, de características obscuras, próprias para causar confusão na mente de quem
com elas toma contato, evitando assim que o ouvinte tenha condição de rebater a mensagem implícita naqueles termos, que parecendo esdrúxulos, têm uma finalidade muito específica na veiculação da ideologia de gênero. Tá? Então, alguns termos, a gente já está comentando, vem aí no próximo slides. Então, alguns termos: sexismo, sexualidade polimórfica, homofobia, androcentrismo, tipos de família. Nós que temos o carisma, né, o dever de resgatar e de evangelizar famílias, então, tipos de família, né? Não existe tipos de família, família é família, não pai, mamãe e filhos, né? Não temos que questionar essas coisas. Parentabilidade, heterossexualidade obrigatória, etc. Vai tomando contato, sem pressupostos, vai aceitando as escuras, tais termos, os repete trabalhando ingenuamente para a ideologia de gênero e, por consequência, contra a vida, contra a família, contra os alicerces da própria sociedade. Pergunta-se então, diante de uma ideologia revolucionária, como se comportar? Com coragem ou com medo? Tá? Então, Scala, que é esse autor que nós estamos explorando, ele fala, né? Em todos os séculos sempre se diz que a igreja ia cair e ela se mantém. Ao longo da história, são 2000 anos de cristianismo, né? Sempre houve as frases: agora a igreja cai, agora a igreja sucumbe. Diante dessa guerra, a igreja não aguenta. Então, no século passado falava que era o comunismo que acabaria com a igreja. Tá? Então agora falam que é pelo consumismo. No próximo slide, no século XX, né, o comunismo que ia destruir a igreja. Tá? Então, o que aconteceu? Ao contrário, a igreja conseguiu, através do Papa João Paulo II, enterrar o comunismo. Tá? Já veremos a mesma coisa vai acontecer com o liberalismo, que se acredita eterno. Aos olhos humanos, nenhuma pessoa sensata poria um centavo nas ações do catolicismo. Hoje em dia se diz: o consumismo e o sexo varrerão a igreja. Olha só. Então, o consumismo e o sexo varrerão a igreja. São mensagens implantadas para dizer: mas nós bem sabemos, é palavra de Deus. Portas de inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, venham ideologias, venham críticas, venham movimentos, a igreja estará aí. Tá? Próximo. Certo que não basta esta força sobrenatural da igreja, que vem do alto mesmo, vem do Espírito Santo, e essas forças do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas não basta que a gente fique acomodados. Nós precisamos lutar, nós precisamos de coragem, tá? Fazer nossa parte, conhecendo e apresentando ao público, aos nossos jovens, aos nossos filhos, né, a verdadeira face dessa ideologia de gênero, tá? Atrás dessa fantasia carnavalesca aí, tá? Olha-nos sorridente para nos conquistar. Uma vez conseguido o seu intento, fecha a sua carranca e ataca-nos impiedosamente para destruir a vida, a família, os valores sociais alicerçados na lei natural, moral, que ensina a fazer o bem e evitar o mal, tá? Como o próprio das ideologias. Todavia, se julgar livre para defender os valores naturais e cristãos, pode ser duramente perseguido, tanto moral como fisicamente, como já se faz um tanto veladamente em não poucos países. Classificação de retrógrado e outros nomes é muito comum na verbalização e condenação daqueles que querem refletir sobre esses fatos. A gente faz uma pausa e fala, né? Vocês veem vários assuntos já falando aqui. Os mártires de hoje, né? O martírio de hoje não é tanto um martírio de sangue. Temos irmãos nossos martirizados em sangue, sim. Nós vemos cristãos sendo decapitados na Síria. Nós temos mártires hoje de sangue? Temos. Mas nós bem sabemos que a maior quantidade de mártires hoje são os que sofrem o martírio da ridicularização. O fato de você apresentar-se como cristão em alguns ambientes é motivo para você se tornar ridículo. E nós bem sabemos disso. Tá? Quantos conflitos enfrentamos quando nós resolvemos portar um símbolo nosso, tá, de uma comunidade, por se manifestar como cristão, por se manifestar como católico. Alguns te valorizam, te enaltecem pelo valor religioso, outros simplesmente te ridicularizam. Então, sabemos que nessa luta pela ideologia de gênero, muitos de nós e dos nossos filhos serão ridicularizados por pensar que não seja tudo normal. Gente, a gente dá aula em faculdade. É impressionante ver como a gente percebe até no comportamento de alunos, como essa questão de sexualidade é um negócio de pôr na cabeça mesmo.
cada vez mais assumido, e não é, às vezes não é nem por pessoas que tenham trejeitos ou não trejeitos de homossexual, não. É algo que, é como a gente está falando, maquiavelicamente plantado no meio da juventude, que tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, a gente vê uma juventude desorientada, uma juventude de ponta cabeça no que diz respeito à sua sexualidade, tá? Então, temos a coragem para defender os princípios cristãos, libertadores, é para a liberdade que Jesus nos libertou, Gálatas 5:1. Expor-se para o próprio martírio de sangue, tá? A ridicularização que nós falamos. As palavras de Jesus nos encorajam, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo, João 15:18. Fazemos votos para que todas as forças vivas da nação se unam em defesa da vida, da família, tá? E consequentemente da sociedade em geral, para que possamos diante de Deus deixar ao nosso povo, em geral, especialmente nossas crianças e jovens, a certeza de que nós não fomos omissos, de que nós lutamos para que uma ideologia que pretende ser revolucionária como essa de gênero não os prejudicasse, nem hoje nem amanhã. E a gente tenha essa coragem de lutar e essa consciência tranquila de quem fez de tudo, tá? Para não deixar isso nos atingir. Alguns slides agora sobre o catecismo, que não basta falar daquilo que não convém. A gente mostra o que não convém, mas acima de tudo coloca a nossa doutrina, a nossa igreja maravilhosa, mãe e mestra. Mãe que cuida de nós como filhos, mestra porque nos ensina qual a verdadeira professora, né? A igreja. Então, algumas frases do catecismo que se baseiam nas escrituras. Então lá, homem e mulher os criou, parágrafo 2331 do catecismo. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Então, Deus é amor, vive em si mesmo esse mistério nas três pessoas da Trindade e cria o homem à sua imagem, quer dizer, cria o homem e a mulher à sua imagem numa comunhão de amor, tá? Crescei e multiplicai-vos, Gênesis 1:28. No dia que Deus criou o homem, ele o fez a semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, abençoou-os e deu-lhes o nome de homem e de mulher no dia que foram criados. Gênesis 5, tá? Parágrafo 2332. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, capacidade de amar, de procriar de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Então você veja, a sexualidade não é algo puramente do físico, não é. Diz respeito ao todo do ser humano enquanto corpo e alma. Importantíssimo, né, a doutrina da nossa igreja para nós, tá? Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar, né? Olha lá, parágrafo 2333, a sua identidade sexual. Nós devemos trabalhar com os filhos, quando perceber qualquer comportamento contrário, trabalhar com isso. Olha lá, cabe a nós reconhecer-se. Nasceu masculino, você é masculino, da sua unha do pé ao seu fio de cabelo. Nasceu feminino, você é feminino, da unha do pé ao fio de cabelo. E aceitar-se assim, valorizar-se assim, amar-se assim. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento, para o desabrochar da vida familiar. Lindo, né? As diferenças são para complementar, não para oprimir, não para escravizar. A harmonia do casal, a harmonia do casal e da sociedade depende, né, da maneira como se vive entre os sexos, a complementaridade, a necessidade e o apoio mútuo. Quer dizer, a harmonia da família e a harmonia da sociedade. Como se vive, né, a vida conjugal, séria, madura, tá? No apoio mútuos. Outro parágrafo, 2334. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isso na mesma medida para o homem e para a mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, não são diferentes quanto à dignidade, tá? São diferentes só com relação à sexualidade. 2335, igual em dignidade, embora de maneira diferente, ambos imagens do poder e da ternura de Deus. A união do homem com a mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e fecundidade do Criador. Olha lá, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, se tornam uma só carne. Gênesis 2,
24. Dessa união procederem todas as gerações humanas. Atenção, né? Aqui, né? Olha lá, quão importante isso, né? Da gente pensar nessa dignidade, né? Em nossa colaboração. Deus pensou os sexuados para colaborar com Ele na criação dos seres. Tá? A dignidade da nossa sexualidade, ok? Algumas frases do Papa Francisco no ano passado, tá? Então, o namoro perdeu o sentido do sagrado. Que bom que vocês não, né? Que tem um encontro chamado Sagrado Namoro. Essa é uma frase do Papa Francisco em março do ano passado. Que o namoro perdeu o sentido sagrado. Vocês estão aqui enquanto membros da Sagrada Família, num encontro que chama Sagrado Namoro. Porque vocês estão aqui valorizando o quanto querem fazer nesse momento de vida de vocês. É um momento sagrado, né? Da vida a dois. Então, ele expressou isso em Nápoles, na Itália. Ao falar sobre a crise do matrimônio e da família, olha lá, ele estava falando sobre essa crise do matrimônio e da família que estava sendo afetada pelas colonizações ideológicas, como a ideologia de gênero, esse erro da mente humana. Olha como o Papa chama, um erro da mente humana de alguns aí. Assim ele inicia a matéria que foi publicada lá em 24 de março. Na viagem às Filipinas, ele denunciou a existência de colonizações ideológicas que procuram definir o matrimônio guiados pelo relativismo, a cultura do efêmero, a falta de abertura à vida. Quer dizer, por que colonização? Nós bem sabemos, nós que fomos colonizados, o pessoal brinca, por que numa América do Norte e do Sul, a América do Norte prosperou, a desenvolvida, do Sul é subdesenvolvida? Aí o pessoal brinca, nós somos colonizados por portugueses, mas brincando, né? Mas toda colonização tem o sentido do quê? O termo colonizar. Vem alguém para impor alguma coisa e arrancar proveito. Tá? Então, vieram nos colonizar, quer dizer, arrancar a riqueza sua e levar para a Europa. Isso é o sentido de colonizar. Faz uma colônia, isso pertence a você. Colônia, não é independente. Tá? Então, ele chama essas ideologias de colonizações ideológicas. Por quê? Porque chega exatamente para arrancar de nós o que é digno. Tá? Naquela ocasião, o Papa exortou a estarmos atentos com essa nova colonização ideológica, que é a ideologia de gênero, né? Existem colonizações ideológicas que procuram destruir a família, e uma delas, sem sombra de dúvida, é essa ideologia de gênero que a gente está meditando. Elas não nascem do sonho, né? Não nascem do sonho, nem da oração, nem da missão que Deus nos dá. Vem de fora, por isso são colonizações. Não percamos a liberdade da missão da família. Eu procurei ser um pouco rápido, até para não estender demais, porque já são 40 minutos falando. É isso, tá? A gente agora acho que abre para a partir de vocês, é isso, né? Agora vai ter perguntas, e aí eles podem mandar pelo Skype as perguntas e você responde perguntas. Então, para quem está acompanhando eles Santos, pela internet, a gente está abrindo agora um momento para perguntas, para troca pode ser opiniões também, se for pergunta que você quer fazer em consideração. O que a gente souber responder, a gente responde aqui. O que a gente não souber responder, a gente marca e pergunta para quem conhece, tá? E é para vocês de Santos estar passando as perguntas por escrito, tá? Pelo Skype, por escrito. Para começar, você já teve alguma experiência pessoal assim, por uma questão da ideologia? Não sei se no seu trabalho, na faculdade, alguma coisa assim? Com o tempo, o Bruno está perguntando se eu tive alguma experiência mais pessoal com relação à ideologia de gênero em si, mais explícita. Não, explícita não. Nessa minha vida de professor, trabalhando com jovens, que aparecia a questão de gênero, não. Mas de perceber, como eu contei com vocês agora há pouco, o comportamento dos alunos, algo completamente aparelhado, entendeu? Isso percebe, nitidamente. Tá? A banalização da união, né? A gente percebe. Você veja, ao longo de anos, é raro você ver um casal de jovens universitários que namoram. Olha, não se tem mais namoro. É o fica-fica de todo mundo, vocês bem sabem, né? Então, por aí começa, né?
Tá certo que às vezes não tem nada a ver, porque às vezes as pessoas estão vivendo uma vida promíscua, mas dentro da natureza, né? Homem e mulher, mas às vezes até os casos, né? Então eu não tive um caso mais explícito de alguém defendendo essa questão de gênero, mas muitos alunos já homossexuais vão lutar, muitos. Você percebe? E essa crise de valores generalizada. Vou respondendo já. Péssimo Eles iam falar pelo microfone, mas eles iam escrever, porque eles não estão achando que vai funcionar aqui. E a primeira coisa, não sei se vocês pegaram, porque umas partes cortou, eles pediram para explicar o significado de gênero, acho que você até passou nos primeiros slides, se quiser até volta. Logo no começo tinha alguns slides com essa questão de gênero, né? Então nós pegamos gênero, pegamos lá o que é gênero do dicionário, né? Mas ficamos mais no número 12. Gênero tem várias coisas, você sabe que gênero na biologia, você vai pegar esses primeiros números, estão lá no slide, no comecinho, terceiro, quarto slide lá para quem está em Santos. Olha lá, grupo de espécies que entre si têm certas analogias. Isso é mais analogia. Você está estudando na biologia, na classificação, de que gênero pertence, que espécie pertence, que família pertence, na biologia, mas não é o caso, né? Nós usamos no dicionário essa definição que está sobre o número 12 ali, né? Ó, a propriedade de algumas classes de palavras, substantivos e adjetivos que apresentam contraste do masculino com o feminino, tá? E por vezes podem corresponder a distinções baseadas nas diferentes sexos. Então você usa o normal da palavra gênero é esse, tá? O normal. Agora, partindo talvez a dúvida deles lá sejam o que gênero quer dizer dentro da ideologia, né? Aí dentro da ideologia tem todo esse contexto que a gente foi explorando com vocês nos slides aí, tá? Então deixa esse sentido correto de classificação de masculino e feminino, e gênero passa a designar então, né, um papel social, uma construção social, uma construção cultural da sexualidade da pessoa. Então, dentro da ideologia, o gênero significa isso, tá? Significa uma construção social, uma construção cultural do sexo. Uma desconstrução do masculino e feminino. Eu estava até comentando com foi lá? Mas filmado? Não, não sei quem. Fala oi aí, dá um sorriso na câmera. Não, pode falar, só fala. Eu estava. Tá filmando não? Ah, isso. Boa tarde, pessoal. Eu estava até conversando hoje na hora do almoço com a parte da namorada da família dela, que hoje em dia, quando você vai fazer um cadastro, sei lá, em alguma empresa, ou sei lá, se inscrever para alguma coisa, por exemplo, tem um passaporte, quando você vai colocar lá o gênero, se é masculino ou feminino, tem uma terceira opção agora, que é indefinido. Antigamente não tinha isso, né? Hoje em dia tem essa terceira opção, então você vê que essa teoria do gênero já está tomando proporções maiores, né? Então, sei lá, se eu não acho que eu sou nenhum homem nem uma mulher, eu posso ser o que eu quero ser, sei lá, indefinido. Você escolhe o que você quer ser. Outra pergunta aí? E nas mídias, na televisão, assim, como que você tem visto a questão da ideologia de gênero? Por exemplo, você vê na Globo, no Fantástico da Vida, como eles passam? Não sei se você já viu. O Bruno está perguntando aqui, quem está aí na internet, com relação à mídia, como é que a gente tem observado na mídia, tanto nas TVs, nas redes principais de TV, como está sendo isso, né? Bom, eu confesso para vocês que eu sou um cara que assisto muito pouco TV, uma vida muito cheia, eu não sou de parar muito em TV, então eu não assisto, não vejo, mas talvez vocês mesmos poderiam estar respondendo essa pergunta, né? O que vocês veem, tá? Com relação a isso. Na internet a gente vê muita coisa já, né? Na internet. Nos programas, eu não sei, nos programas eu acho que a gente vê muito mais a banalização, né? Acho que a questão da ideologia, de gênero, ela vem não pelo termo em si, mas pelo comportamento, né? Hoje eu não assisto, mas eu sei que em toda uma novela sempre tem um caso de homossexualismo, seja com homens, seja com mulheres, né? Eu não sei se alguns de vocês ainda assistem novela, a gente não deveria perder tempo com isso, mas a gente sabe que tem.
em todas as novelas, em todos os programas, em filmes, né, em filmes. Eu vi recentemente, agora que está para sair um filme aí, a colega nossa que postou aí no Facebook, nossa de comunidade, que postou, que vai sair um filme aí, do primeiro caso de mulher que já saiu, né, vai sair um filme desse, que é bem sucedido de transexual, né? Tem o nome da pessoa, né? O nome da mulher, assim, e é um primeiro caso assim, de bem sucedido de mudança sexual. Então, de troca de sexo, na verdade, né? Troca de sexo. Então, a gente vê isso, a gente percebe isso, que aquilo que em tempos passados era mais velado nessa questão de homossexualismo, tanto homem com homem quanto mulher com mulher, hoje é um negócio mais descarado, né? Então, toda novela tem que ter um caso, todo programa tem que ter um caso, seja de adolescente, seja de mais adulto, seja mais tarde, mais cedo, não importa. Tem que ter um caso. E com isso tudo, no fundo, está se plantando, né? Está se plantando essa ideologia. Vou complementar aí. Complementando o que o Geraldo falou, né, das mídias, a gente estava comentando, todo lugar tem que ter um caso, né? O próprio Big Brother, por exemplo, eu não assisto, mas a gente sempre acaba passando no lugar que está passando, você vê quem são as pessoas que estão lá. Sempre tem, eles tentam representar todo mundo, né? Então sempre tem uma pessoa que é os mais bonitos, tem um mais preto, tem um mais alto, mais baixo, tem um mais pobre, um mais rico, sempre tem vários tipos. E aí começa as classes também, você tem agora um homossexual, aí muitas vezes tem a lésbica, tem agora, eu não vi o último, mas provavelmente deve ter cada vez mais estilos e desvios de gênero lá, porque eles acham que estão representando todas as camadas da sociedade, que tem que ter representações lá, porque são camadas importantes, que é algo reconhecido. Eles não têm nenhum problema em nada tem mais problemas. E hoje, assim, no nosso meio, eu acho que tudo foi relacionado. No começo, talvez algumas décadas atrás, o homossexualismo era algo que, com certeza, existe há muitos anos, há séculos, né? Mas há décadas atrás, o homossexualismo surgiu com força, né? E foi sendo mais aceito, entre aspas, mais natural, uma coisa comum. Hoje já é comum você saber que tem pessoas homossexuais em qualquer lugar. Só que com o tempo isso foi evoluindo, veio o feminismo também. O feminismo também abriu outras portas. Antes o homossexual era muito mais homem. Aí começou a ter muitas mulheres homossexuais também, e mulheres bissexuais, homens bissexuais. E isso é algo hoje é meio normal. No trabalho, por exemplo, eu tenho colegas lá que uma menina, por exemplo, namora, tudo bem, mas qualquer hora ela com certeza já cita isso de ter experiência com mulheres como se fosse algo normal. E ela tem uma postura meio feminista, como se as mulheres fossem todas reprimidas, e agora que elas têm liberdade, que elas querem ser reconhecidas, elas também vão além, elas querem também ter experiência do jeito que elas querem ser dona do corpo, e isso eu acho que é tudo relacionado. Essa ideologia do gênero é a última novidade que está surgindo, né? Que aos poucos vai entrando na cabeça das pessoas com essa construção, essa desconstrução, na verdade, mas que veio ao longo do homossexualismo, do feminismo, da liberdade do corpo, do aborto, e hoje chega até a ideologia do gênero, né? Então, é algo que vai indo, assim, não tem fim, as pessoas acham que isso vai ser natural, e é mais fácil, como o Geraldo comentou, aos poucos você colocar isso na cabeça, não é algo, uma ruptura grande, não é algo que de repente as famílias hoje não eram todas homens e mulheres com filhos, agora mudou. Aos poucos estão mudando, e aí parece que a gente mesmo, que é até da igreja católica, entende o significado das coisas, acaba aceitando também devagar, né? Vai se conformando. Vai se conformando, porque é mais fácil. Se você de repente tem alguma ruptura, você pode até ter um bloqueio, mas com o tempo você acaba aceitando. E isso acho que é o maior desafio que a gente passa hoje, né? Então a gente tem que entender que, tudo bem, temos que amar as pessoas, não as ideias, não os desvios sexuais, os comportamentos errados, as pessoas. Essa é a nossa primeira missão, amar as famílias. Mas a gente também não pode entender que é normal agora, isso tudo bem, a gente vai acabar aceitando comportamentos errados. Eu acho que até as meninas queriam completar. Quer? Então, vem aqui, Paty. A Paty vai completar, depois ela lá também, e aí eu vou ler a pergunta do Rafa aqui que ele mandou. Só para completar, hoje na hora do almoço a gente está realmente conversando sobre isso. Não é coincidência, mas enfim. E minha mãe estava numa formação sexta-feira, aqui da Arquidiocese, porque ela é representante da paróquia, enfim. E um dos padres estava falando sobre ideologia e que está bem complicada a situação, porque apareceram duas mulheres lá querendo batizar a criança, que elas tinham união estável e adotaram essa criança. E a igreja, ela não pode negar o batismo para ninguém. Independente de quem seja a pessoa, independente do pai e da mãe,
você tem que batizar essa criança. Só que o problema é, quando você pega seu batistério, você não pode ter um pai, Outro pai. exatamente, Ou duas mães. ou, por exemplo, assim, o correto, pelo que o padre estava explicando, fulano de tal, filho de, sei lá, Patrícia, como mãe, e a mãe Regina. Não, hoje elas, no caso o feminismo, querem que existem uma mãe, tal, e um pai, a outra mulher. E Um pai isso feminino, né? Oi? Um pai feminino. Isso, um pai feminino. Isso é complicado porque a gente não pode negar o batismo, mas também aceitar essa situação é muito difícil. Continua. Vai falar que elas foram em outra igreja e estão Isso. E aí, que o Du lembrou. E aí minha mãe continua a falar que essas mulheres foram numa igreja de protestantes, evangélicos, e lá eles também, na verdade elas estão devagando, né, por igrejas para poder batizar essa criança. Só que todos aqueles que são cristãos provavelmente nunca vão aceitar isso. E elas querem pôr pelo documento em si. Elas não estão preocupadas com o batismo, com a criança tá lá, receber o Espírito Santo. Exatamente, elas querem o quê? Que na documentação nós aceitamos isso. E é diferente a sua religião e essa questão mesmo, né, de impor, de documento, enfim. Se realmente quisessem fazer parte da religião, independente dela qual seja, poderia ser aceitado. Mas infelizmente é mais difícil, está sendo bem difícil essa situação, né? Bem lembrado, a parte só vai ser um conflito muito grande, a questão de sacramentos, né? Muito conflito com essa questão de sacramentos. A igreja sagra e mãe e mestre, ele vai saber orientar, através dos padres, a melhor posição para cada caso. Mas que não é fácil, não é fácil isso. Realmente, os casos especiais aí, a gente acolhe de um lado, de outro. Uma pessoa que está também numa vida tão de ponta cabeça com relação àquilo que a igreja estabelece como ordem natural das coisas, no plano de Deus, quer batizar o filho. Se ela não quer algo anterior, o que vai acabar? Você não falou, primeiramente por ter um documento, primeiramente por ter um proforma, um preceito, né? Laís? Ainda falando do que o Bruno falou, das mídias, eu também não vejo muita TV, só que o Facebook, né, dá para ver bastante. E o que eu tenho notado é que muitos veículos interessantes, que têm muita matéria boa sobre vários assuntos, aos poucos eles têm colocado casos de o menino que se transformou em menina, coisa ali, e aí eles apresentam como assim, que liberdade maravilhosa, olha o que estamos alcançando. Conquista. Exatamente, então assim, a pessoa que acompanha aquele veículo, ela tem uma referência de que é inovador, tudo. Então eu começo a ver aquilo como uma coisa normal, cool, né? Tipo, e inovadora, né? Então eu acho que tá bem agressivo de um tempo pra cá, realmente. Essa questão que você falou, né? Agora, infelizmente, a gente já se acostumou. Antes eu via um casal homossexual, eu ficava. Agora não, entra no metrô, pra mim é uma coisa tipo, normal, de tanto que a gente vê. Né? Assim, claro, a gente sabe, né, não é certo, não sei o que lá, mas quando a gente vê, não tem mais aquela reação de espanto. É algo como se fosse normal. E muitas vezes eu penso, né, agora, porque eu estava no metrô e tinha, né, tava lá sozinha. E aí tinha um casal de lésbica e de gay. Né? Homem e mulher homossexuais. Dá pra 2 casais. Exato. E aí que eu falei, gente, então agora é uma coisa assim. Você era estranha, né? Eu sou estranha. E uma outra coisa, mudando um pouquinho, em uma das formações que a gente teve, né, sobre isso, meu pai dele falou que tem uma coisa muito, assim, que a ideologia de gênero, ela está trazendo muitos fenômenos que ainda são nem explicáveis, como por exemplo aquele caso de que o menino se transforma em menina e a menina se transforma em menino e os dois agora estão juntos. Então assim, é um casal hétero, mas só que homossexual. Então não existe ainda nem definição para toda essa loucura que está sendo criada. E realmente é uma coisa que vale tudo.
né? Não tem mais regra nenhuma. O Bruno vai falar? É um complemento. É um complemento. Só um complemento aí que a Laís falou. Realmente hoje nas mídias, né, na televisão e tudo mais, tem esse marketing, né, em cima das histórias. Mas não se contam todas, né? E aí eu estava até falando ali com a Rê, eu lembrei daquela história da família Heimer, né? Que foi um dos primeiros casos em que o médico, né, o John Money, ele queria provar que era possível pegar uma criança e educar aquela criança de acordo com outro sexo, né? Então ele pegou uma menina, que era a Brenda, e aí falou para a família, olha, a família achou a menina meio estranha, o sonho deles era ter um menino, então eles criaram ela como menino, né, os pais. Só que aí a menina começou a ter uns problemas, aí levaram no médico e falaram, olha, o nosso sonho era ter um filho homem, né? E aí ele pegou e falou, não é possível, né? Ele pode ser um homem. E aí ele começa a desenvolver um caminho para que a Brenda fosse criada como homem. E aí ela é criada como David, né? E aí sim foi a criação dele. Foi criado como homem e tudo mais. Só que essa história ela acabou não gerando depois muito burburinho, assim. Porque essa teoria que ele criou e ele desenvolveu na família, né, na família Heimer, não deu certo, né? E por fim o David se matou. Então, tipo, destruiu a família, o irmão depressivo, aconteceram várias coisas, casos de drogas com o irmão, os pais também, depois tiveram vários problemas psicológicos. Dizem que aquele médico foi o que destruiu a família, pela forma como ele fez, a forma ofensiva que era o tratamento, de colocar... Era o estudo de caso dele. Isso, era o estudo de caso, ele queria aquela história como cobaia para mostrar, é possível. Eu posso pegar uma menina, criar como menina e ela vai ser um menino normal. Só que não foi o que aconteceu. E o que os pais diziam, colocando a culpa no médico, é que era muito ofensiva a forma como eram as consultas. Tipo, colocava lá a menina e aí começava a conversar, ela falava alguma coisa e eles corrigiam ela. Né? Ah, eu sou assim, não é assim. Ah, mas o meu corpo tem isso. Não tem. Não é para você comparar com seus amigos da escola, não é para você olhar ninguém pelado, não é para você olhar seu pai, sua mãe. Porque se você olhar, você vai querer comparar. E aí, naturalmente, a Brenda veria que o corpo dela era como o da mãe, não como o do pai. E ela estava sendo criada como homem. Então começou a girar um transtorno nela, de não poder ser algo natural e tudo tão assim, que fez com que ela tivesse vários problemas, né? A ponto dela, como homem, se casar. O David, né, que é a Brenda, ela se casou. Ela não casou com uma mulher, ela não conseguiu viver aquela relação. Né? Por quê? Porque ela era uma menina. Então, por mais que ela foi criada, por mais que tudo aquilo foi para ela ser um homem, ela era menina. Não deu certo o casamento, e em meio a tudo aquilo que ela viveu, toda a depressão, etc., ela acabou se matando. Né? Então, aí a gente tem um exemplo de uma história que não foi sucesso. Diferente do que vai aparecer na mídia, né? Seja você também, tá tudo certo. Hoje o mundo está aberto, né? A ideologia de gênero está aí para gerar oportunidades para todo mundo. Mas Deus ele não criou o homem e a mulher ao acaso, né? Porque, deixa eu criar assim, mais ou menos. Quando a gente para ver, tudo faz sentido. E vai muito além de questões só profissionais, né? Porque muito do feminismo para nisso. Então a mulher tem que ficar dentro de casa, só criar do filho, e o homem... Não, e não é exatamente isso que a gente quer dizer. Mas o que a gente está falando é que o homem e a mulher foram criados para coisas distintas. Não é por acaso que um tem o corpo de um jeito e o outro de outro. Né? Não é por acaso que uma mulher é capaz de amamentar uma criança e um homem não. Não é uma coincidência. Nossa coincidência. Toda mulher pode e nenhum homem pode. Será que é coincidência? Ou será que foi feito exatamente para isso? Né? Por outro lado, o homem tem algumas coisas que ele faz que a mulher tem dificuldade. E assim ambos os sexos têm as suas coisas específicas, né? Diferentes, que se complementam. Né? E hoje, no mundo que a gente vive, quer cada vez mais ignorar as diferenças e cada um fazer o que quer. Realmente as coisas bizarras que ela falou, né? Você tem um homem que virou mulher, uma mulher que virou homem, eles ficam juntos. Você vai conversar com uma menina, e isso é uma conversa básica. A menina é lésbica. Aí você fala, você é lésbica por quê? Porque eu gosto de mulher. E aí você vai ver a mulher que ela namora, a menina parece um homem. Ela malha, ela
faz tudo, cortou o cabelo curto, usa roupa de homem, faz tudo como homem. E aquela menina é lésbica porque ela gosta de mulher. E aí é a mesma coisa o inverso. O cara fala, eu gosto de homem. Ah, deixa eu ver seu namorado. Você vai ver o cara, ele fala como uma mulher, ele gesticula como uma mulher, ele se veste como mulher. E o sentido dele ser gay é porque ele gosta de homem. Então fica um negócio que não faz sentido. Eu gosto de homem e fico com alguém que parece mulher. Eu gosto de mulher e eu fico com uma mulher que parece homem. Então nem isso faz sentido, né? Mesmo se a gente tentasse entrar no universo deles, ainda assim tem uma grande discordância aí nos temas. Eu tive um caso também, voltou para ela, de um lugar de trabalho, como eu estou agora no carnaval. Esses blocos de rua que passavam nos bairros, e um colega de trabalho narrou que numa tarde ele desceu para ver o bloco passando, ali na Vila Mariana. E o bloco passando, ele presenciou uma cena nesse sentido. Ele presenciou a cena de duas jovens meninas se beijando assim, daquele jeito todo, né, totalmente extravagante. Daí 2 minutos, uma dessas meninas saiu e agarrou um rapaz que estava junto. A menina estava beijando 2 meninas, se beijando, aí uma saiu, foi com o rapaz, deu uns amassos no rapaz e passou mais 2 minutos e voltou com a menina. Quer dizer, olha isso, tipo assim, estava ele e a filha assistindo o bloco das marchinhas, que não vê nada de mal nas marchinhas do bloco que estavam passando, mas presenciou esta cena ali na porta da casa dele, com o bloco passando. Então é só um caso a mais aí dessas aberrações que estão por todo lado. Geraldo, vou ler só a pergunta do Rafa aqui, pelo WhatsApp, que seria a seguinte: como explicar a alguém que essa pessoa não pode escolher seu gênero sem mencionar Deus? Olha, sem mencionar Deus, Rafael, você complicou, hein? Então, tanto quanto difícil a sua pergunta, sem mencionar Deus. Aquela velha história, a gente poderíamos tentar ir pela natureza. Poderíamos tentar ir pela natureza. Você olhar todas as espécies criadas, em tudo Deus fez um macho, uma fêmea, um masculino e um feminino. Tentar ir por aí, né? Tentar ir para a lei da natureza. O que foi a lei da natureza na criação toda? Mas não tem que falar Deus, né? Não tem que falar Deus. Não, mas a natureza... Independente de você, a pessoa não crê que Deus criou o mundo, mas o mundo existe. Então, não foi Deus que criou o mundo, o mundo existe por período de evolução, tá bom. Mas o mundo existe por período de evolução, de que jeito que existe? De que jeito que existe cachorro, de que jeito que existe galinha, vaca, boi, e de que jeito que você, a pessoa que está discordando de tudo que você está tentando explicar, que jeito que ele existe? Que jeito que um ser humano existe pela biologia? Através de um homem e uma mulher. O ser humano não existe, independente se você não acredita em Deus. Então, talvez por aí. Não sei se eu estou sendo claro aí com a pergunta do Rafael. Tentar comparar a natureza e toda a biologia dos seres vivos e mostrando que a procriação exige, né, o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. Você que está questionando isso só existe porque um dia uma mulher se viu para você. Então, para gerar você. Então, se o mundo todo virar gay, na próxima geração a humanidade acaba. Alguma coisa do tipo que até comentamos, né? Até comentamos, uma das verdades que todo mundo fala, uma das piores ideologias da história, essa ideologia de gênero, porque se essa coisa pega e as pessoas resolvem. Hoje em dia, a gente já tem questão de preconceito com relação à maternidade, mesmo na natureza. Mesmo casais, homem e mulher, já por questões financeiras, encaram filhos como despesa e problema. Isso é normal. Os ambientes de trabalho nosso, né, que quem tem 3 filhos que nem eu é louco, esclerosado de outro mundo, de outro planeta. Entendeu? De outro planeta ter 3 filhos, onde assim ter 3 filhos? Eles falam ali, literalmente, né? Porque filho é custo. Tá? Filho é custo e filho é problema. Então, é a mentalidade do povo. Quer dizer, mesmo homem e mulher vivendo juntos na natureza, já tem resistência com relação à procriação. Já tem resistência com relação a exercer a paternidade e a maternidade. É controle da natalidade, querem evitar. Então, que não dirá, né? Que não dirá se uma ideologia dessa pega. A gente já percebe, a gente para estudar geografia, que eu não sou, vocês estão estudando, as pirâmides e faixas etárias nossas, assim, 20 anos atrás, em relação ao que é hoje, como mudou. A pirâmide era larga, quer dizer, bastante jovens embaixo,
e idosos afinando em cima. Hoje já não é mais. Hoje o Brasil já não tem tantos jovens. Europa, a Europa que já aplicou o controle de natalidade há muito mais tempo, a gente muda um pouco de foco, mas acaba sendo isso, não tem gente nova para entrar no mercado de trabalho. Não tem. As previdências estão falindo, por quê? Só tem velho aposentado tirando dinheiro do sistema previdenciário e não tem novo alimentando, colocando. E isso já começa a ser uma realidade no Brasil também. Entendeu? Apesar de ainda ter uma grande juventude. Mas a inversão da pirâmide já existe. Então, se já existem esses conceitos de preconceitos com relação à maternidade e à paternidade, mesmo entre homem e mulher, que não dirá. Onde descambou tudo e virou tudo homem com homem, mulher com mulher e ideologia de gênero, aí que ninguém mais procria, aí que ninguém mais tem filho. Né? Então, não sei se a gente conseguiu esclarecer ela com o Rafael, mas talvez fosse uma explicação de tentar explicar para alguém que, pela sobrevivência das espécies, você precisa ter a união dos sexos distintos, tá? E não o homossexualismo. Não sei se foi claro, não sei se você atendeu ele lá. Alguém mais quer completar a ideia aí de vocês? Estão aqui? Alguém quer completar a resposta do Rafael aí? Vem, Paty. Estamos em casa. Tudo nosso. Só para complementar, que mesmo que uma inseminação artificial, você precisa de um homem por causa do sêmen e precisa de uma mulher por causa do óvulo. Então, acho que isso explica tudo. Mesmo você tendo um relacionamento homossexual, independente de qual seja, você precise ou de um homem ou de uma mulher para procriar. É isso. Mesmo sendo uma produção independente, você precisa. É a natureza, enfim, é o que fundamenta. Obrigado. Eles estão só editando aqui, vamos ver se aparece para ler cada um. A gente aproveita para ir falando para vocês, né? O Sagrado Namoro, o momento abençoado aqui, de reflexão, tudo. Fica até como sugestão aqui, já ainda o pessoal que está nos ouvindo também, que de repente alguns dos sagrados namoros de vocês, alguns, não todos, porque é importante a reflexão, é importante o conhecimento, a gente está aqui falando, conhecimento, mas também é importante, não sei se é no mesmo dia do Sagrado Namoro, mas alguns outros dias, o nosso mundo precisa ver casais. A gente já falou isso, né? Então, hoje, você vai, a gente já comentou isso, você vai em alguns ambientes aí da cidade, você pega uma Avenida Paulista, que é um centro, eu já trabalhei lá, não trabalho mais. Nossa, você vai andar na Avenida Paulista hoje, vai lá agora essa hora. Mas está muito cheio, de pessoas homossexuais. Tá? Tanto homem como mulher. Muito. Está virando um lugar próprio. Quer dizer, ninguém quer agredir ninguém. Mas nós, um dia, fazendo uma caminhada na Paulista, casais, 3 casais, 4 casais, com as camisetas nossas, vai lá, caminhada, não vai falar nada para ninguém, não precisa falar nada para ninguém. As pessoas precisam nos ver quais casais autênticos, né? Casais autênticos que andam, que também namoram, que senta lá no bar e toma alguma coisa, ou no France Café e toma café se estiver frio, entendeu? Ou na sorveteria, está calor que nem hoje, mas para quem não tem casal ainda, sabe o que é correto, porque daqui a pouco tem muito mais casal homossexual andando por aí do que os naturais. Né? Então a gente que ainda é natural ainda, né? Sobra, vamos lá, né? Vamos fazer valer essa evangelização com a presença. Então, fica como sugestão também. Né? Acho que não no dia, porque a formação é importante, mas no outro domingo, como complemento, olha. Um complemento do Sagrado Namoro desse daqui é todo mundo sair no domingo à tarde para algum lugar, seja num shopping, seja numa Paulista, seja num parque, para fazer uma caminhada, meramente andar, nem falar nada, não tem que conflitar nada, mas para se mostrar mesmo, né, com casais autênticos. Só para tiver minha fonte aqui, né? Ele abriu ali a história, só para melhorar o que eu tinha falado. Vou corrigir, por favor. Na verdade, é porque foram 2 mudanças de sexo, na verdade. Então, assim, a família Heimer, que é a que eu tinha contado, nasceram 2 meninos.
Eles eram gêmeos. 2 meninos gêmeos, isso. Um foi mudado? Um deles, ele já tinha tido numa circuncisão, Eles tinham tipo, meses. tinha um mês, teve que fazer uma cirurgia, e na cirurgia Perdeu foi o tirado o pênis, na cirurgia. Aí os pais pensaram, bom, já que tá assim, a gente pode criar como menina. E aí eles procuraram depois o doutor. E aí, esse menino de natureza, o Bruce, foi criado como Brenda, né? Só que na adolescência, essa Brenda percebeu que tinha algo errado com ela. E aí ela questionou os pais, mas por quê? Eu não me vejo como mulher, eu me vejo como homem. E aí os pais contaram, olha, porque você é homem, você nasceu homem, você é Bruce. Então ele decidiu mudar de sexo e viver como homem, como ele nasceu. Então ele foi e passou a viver como homem e passou a se chamar David. Então era Bruce, virou Brenda e virou David. 3 pessoas. A mesma pessoa. O que aconteceu? O gêmeo dele, né? Que o gêmeo do Bruce, ele entrou nas drogas e morreu de overdose. O outro gêmeo, que não foi transformado. E o David, né? Ele, vendo tudo aquilo que aconteceu na família dele, tudo aquilo, ele sai da casa deles, ele lá conta, né? Mais específico assim, ele vai até um café, ele vai e se mata. Né? Então esse foi o final, morreram os 2 irmãos. Um por overdose, com drogas, e o outro por suicídio. Então só para deixar a história mais completa, né, que eu tinha contado de lembrança e ali lembro a história exata é essa. Eram gêmeos, meninos, um deles virou menina, depois virou menino de volta e morreu. Né? Ele se matou e o outro tinha morrido nas drogas. Para ver como uma família que poderia ser uma família feliz e normal, quando teve um contato direto com a ideologia do gênero e essa teoria maluca desse médico, né, o John Money, acabou terminada. Então, só para concluir. Tem uma pergunta aqui. Existe alguma explicação da ciência se é possível nascer homossexual? Você vai repetir aqui, não, né? Não, é Virgínia de Santos, né? Está perguntando se a explicação da ciência, se é possível nascer homossexual, né? Olha, eu já vi referência num livro de um padre, que vocês devem conhecer o livro dele, padre Alírio Pedrini, um padre muito bom da renovação. Ele tem um livro chamado Jovens em Renovação, antigo já, né, porque eu era jovem. Então, esse livro, ele comenta nesse livro que tem porcentagens de casos muito raros, Que é muito 0,0. raros, as probabilidades de que uma pessoa nasça com problemas já biológicos dessa questão do vírus é muito raro. Que é hormonal, né? Em Isso, alguns casos, isso, hormonais, mas é raríssimo. Que a grande maioria dos casos são psicológicos, ou seja, traumáticos, né? A grande maioria dos casos sociais, né? Influência. Isso. Então, quer dizer, o que é o traumático? Ou porque durante a gestação a criança foi desejada de ser menina e era menino e vice-versa, e depois que nasce, desde a gestação, desde a barriga da mãe, já não foi amada como deveria ser, e depois que nasce continua esses traumas, Ou a criança desenvolve criado pela mãe, né? Isso. Pelo pai, né? Desenvolve como isso, ausência de pai, eu estou falando que na verdade também, né? Ausência paterna. Ódio do outro sexo. Então, essas coisas, todos eles são traumáticos. Outros casos muito comuns, né? Como é que fala? Quando a criança é abusada, né? Abusos na infância, então, aí distorceu a criança naquilo que ela deveria ser. Então, por abuso de primos, de parentes, de amigos, de vizinhos, aquela coisa. Então, essas coisas que são todos traumáticos. Então, mas aí, que são a grande maioria dos casos. Pela ciência mesmo, a pessoa nasceu daquele jeito, e é raríssimo. E a gente para ouvir, colegas de trabalho. Foi uma boa pergunta. Você para ouvir colegas de trabalho, você não fala isso. Você estava almoçando com os caras, esse assunto de homossexualismo. Não, para com isso. Nasce assim. Eles falam. Sem base científica nenhuma, não tem base no que eles estão falando. Não leram isso em nenhum livro, nenhuma referência bibliográfica. Mas afirmam até dentro dessa questão, não, isso aí, desde pequenininho já tinha todo trejeito para ser daquele jeito, entendeu? Então é porque era para ser mesmo, então já nasce. Porque às vezes o trauma foi até antes, né? Mesmo pequeno já tendo o trejeito, antes disso aconteceu o que já... Alguma coisa mais traumática, Porque tem mesmo, criança que já tem molequinho e já tem o jeito. Mas foi antes já. Mas exatamente, tudo é traumático, tudo é no campo psicológico. Tá? Então existem, mas são raros. Esse livro, Jovens em Renovação do Padre, fala dessa porcentagem pequena desses casos, que a pessoa já nasceu nesse problema hormonal, etc, etc. Né?
Mas não é comum. Porque deve ser tratado, né? Pois é, quando acontece esse tratado. Mais alguma? Não, acho que é isso. 10 para 6. Então a gente vai encerrar aqui, aí o pessoal de Santos lá vai ter uma partida entre eles no final. Então, a gente está encerrando por aqui agora, esse momento, Aí encerrando essa a noite. partida entre eles. E podem continuar partindo o pessoal de Santos lá, isso não está dando de direção